Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal, dar continuidade aqui na nossa programação da semana, conversando, debatendo aí, tratando sobre várias questões referentes à luta dos trabalhadores e também referente também à questão dos direitos, né? E na parte aí da tarde aqui dessa segunda-feira, né, eu estou aqui com a Dilma Lessa, né, não é a Dilma ex-presidente, mas é a Dilma Lessa, que vai conversar aí um pouco sobre o seu grupo, né, ação em cidadania, né, vamos aí fazer esse debate aí com ela. Então, sem muita demora, sem muita enrolação, peço aí para a Dilma, né, fazer sua apresentação. Obrigada, Guilherme. Boa tarde e boa tarde a todos que nos ouvem também. Meu nome é Dilma, eu sou militante do PT, né, e sempre procurei atuar na ação de cidadania que me era possível atuar, né, durante toda a minha vida. Que me foi possível participar, eu participei. Eu trabalhei no antigo Banespa, que era o Banco do Estado de São Paulo, que foi privatizado no ano de 2000, e então eu fui trabalhar na prefeitura, na Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, né? E agora, onde me aposentei, né? Agora em setembro do ano passado. Estou morando aqui em Morungaba e continuando a fazer o trabalho que me é possível fazer. E nós vamos falar sobre ação de cidadania. Não sei se você quer colocar alguma coisa, se eu já introduzo. Isso. Então, maravilha. Então, Dilma, explica aí para a gente qual é o objetivo, o propósito aí do grupo, né? O que vocês defendem, né? Fala aí para a gente. Tá, Guilherme, a gente conversou, enquanto nós nos conhecemos, eu estava com a camiseta do Comitê Betinho, né? Ação de Cidadania. Acho que foi esse é o mote da nossa conversa. Este grupo, vou falar deste grupo, do Comitê Betinho, né? Que na verdade eu participei enquanto funcionária do Banespa, participo até hoje. O Banespa foi extinto no ano 2000, mas o comitê continua, né? Ele foi fundado em 93, né, inspirado na ação de cidadania do sociólogo Herbert Viana, o Betinho, o irmão do Enfio. Né? Naquele momento, a sociedade tomou conhecimento de que tinha 32 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza, em situação de miséria. E essa ação que ele, então, inspirou e criou, né, teve uma grande adesão nacional. E o nosso grupo é inspirado nela. Era muito simples, né? Claro, alguns colegas tiveram a ideia de organizar, de fazer, são valiosos, né? Estão lá até hoje. Mas era assim, no dia do pagamento, uma pessoa responsável na agência recolhia os vales refeição, né, dos colegas, e isso era juntado no comitê, que revertia isso em cesta básica, a princípio, depois em outras ações, construção de açudes e outras necessidades, né, dessa população que estava abaixo da linha da pobreza. E a gente teve o privilégio, né, de ter essa população. A gente saiu da linha da pobreza, o Brasil, né, nos anos dos governos do PT, e infelizmente, nos últimos 6 anos, né, que a gente teve um desgoverno, a gente voltou para a linha de pobreza. A gente tem também milhões de brasileiros na linha de pobreza. Então, continuamos na mesma etapa e por isso a luta continua, né? Eu quero até lembrar aqui desses companheiros que eu falei, né? Que estão lá até hoje conduzindo o Comitê Betinho, Ação de Cidadania, que é o José Paulo, eu botei o nome dele aqui, deixa eu pegar, para não falar errado, né? O José Roberto Vieira Barbosa e o José Osmar Boldo, além de outros, né? Outros tantos colegas também que fazem a luta todo dia e que estão lá continuando essa ação, que é uma ação de solidariedade, uma ação de cidadania, mas de solidariedade, de ajudar, de a gente recolher para ajudar quem mais precisa, né? Este é do nosso grupo. Achei que era importante falar, porque foi o motivo da nossa conversa.
mas eu queria falar de outras ações de cidadania que a gente tem hoje, também importante, e da importância da gente insistir em ser cidadão, em exercer o nosso papel de cidadão, né? Falar um pouco do MST, só um pouquinho. Ele é o maior, eu vou falar muito pouco, é o maior movimento organizado, né, social organizado do país. Mais antigo, né, não sei se é o mais antigo, mas ele é bem antigo, tem quase a idade aí de 40 e poucos anos, ele fez agora, e luta por uma política pública, que é a reforma agrária, né? Essa é a sua luta base. Então, eles se organizam, ocupam terras improdutivas e ali vão produzir alimentos na produção de agricultura familiar e de subsistência. E também tem um excedente, além disso, tem um excedente e eles dispõem para a sociedade, né? Então, tem algumas lojas, aí em São Paulo, tem nos Campos Elíseos, né, o Armazém do Campo, que vende esses produtos que é sem agrotóxico, né? E também eles fazem ações de cidadania, de solidariedade. Por exemplo, agora, com os nossos irmãos palestinos, né, que estão vivendo esse massacre, o MST pôde enviar toneladas de alimentos que eles produzem, né? E fizeram isso há uns meses atrás. Agora, né, emocionalmente, estão ajudando o pessoal do Rio Grande do Sul, nossos irmãos lá, que enfrentam as enchentes, né? E é emocionante de ver, Guilherme, porque mesmo companheiros que são do movimento Sem Terra, do Rio Grande do Sul, que perderam a sua produção, que são né, alagados também, os que já conseguiram sair, se reestruturar um pouco, já conseguem se organizar para ajudar quem está precisando mais. Então, é muito bonito ver a ação de cidadania e de solidariedade deste grupo, né? Deixa eu pensar. Falando mais de ação de solidariedade, depois vou falar de políticas públicas, tá bom? A gente formou, eu tenho o privilégio também de participar de um grupo que se chama Coletivo Sonho, Resistência e Luta, que foi idealizado, né, e é cultivado pela deputada federal Juliana Cardoso. Quando veio a pandemia, né, do Covid-19, parte de nós, todos nós, né, ficamos muito angustiados, né, de ver pessoas que estavam precisando muito, né, famílias que eram trabalhadores autônomos que não tinham mais nenhuma renda, né, às vezes artistas, né, na periferia tem muitos artistas que levam a arte, né, a música, né, outras artes aí, que ficaram também sem nenhum vencimento, né, acho que todo mundo conhece alguém, né, nessa situação. Os 2 primeiros anos da pandemia foram muito difíceis. Depois veio uma política pública lá que tinha uma ajuda, né, sobretudo para artistas, né, e para as pessoas também. Mas no começo foi muito, muito, muito penoso. Então nós formamos um grupo que se chamava Coletivo Solidariedade, Resistência e Luta. E a gente pôde organizar bazares, né, encontros e para coletar fundos, né, doações, para a gente poder colocar para quem precisava, em forma de cesta básica, às vezes de pagar uma conta de luz, uma conta de água, um gás, né? Tinha gente que nessa situação, né, sem gás, no inverno, numa situação sem poder. Então, a gente cozinhando com espiriteira, que a gente viu muito, né? Então, a gente acabou fazendo essa ação para famílias das comunidades que a gente conhecia, basicamente na Zona Leste, em outros lugares também. Esse falando mais da ação de cidadania no campo da solidariedade mesmo, né? Agora, tem outras ações que não deixam de ser solidárias, mas que são mais das reivindicações das lutas das políticas públicas, né? Aí a gente vai ter movimentos sociais que também são grandes, da saúde, movimentos da saúde. Então, eles se organizam, né, no Brasil todo, né? Aqui na cidade de São Paulo, às vezes por zona, tem da Zona Leste, tem da Zona Sul, tem da Lapa, às vezes por bairro, né? Para reivindicar melhorias na área da saúde, né? O SUS é o maior sistema de saúde do planeta, né? Eu trabalhei no SUS 23 anos e posso testemunhar. Ele conta com a participação popular para sua eficácia também,
né? Além de ele ter as políticas todas de prevenção, de vacina, né? Dos cuidados, da atenção básica, ele também conta com a participação popular. Então, ele criou, na sua lei, conselhos. Então, tem conselho nacional, estadual, municipal, e tem conselho em cada equipamento de saúde. O que é um equipamento de saúde? Uma unidade básica de saúde, UBS, né? Um CAPS, que é um centro de atendimento psicossocial. Enfim, todos os, né? Uma URSE, que é a unidade de tratamento de referência ao idoso, né? Tem várias, e todos esses equipamentos podem ter um conselho, né? Que é tripartite. Ele tem um terço de gestores, um terço de trabalhadores e um terço de usuários para organizar esse espaço. Olha que bonito que é o SUS, né? E os movimentos de saúde, que estão dentro dos conselhos e além dos conselhos também, fazem a luta, que é muito bonito. O movimento da Lapa teve uma luta vitoriosa que fez voltar a funcionar o Hospital da Lapa, né? Que fechou. Então está funcionando, né? Mais ou menos, mas está muito bom. E outras lutas também que são vitoriosas, né? Da saúde, muito importante. Isso é uma ação de cidadania. Tem o movimento de moradia, são vários, uma grande parte está na região central de São Paulo, tem nos bairros também, organizados de várias formas e lutam por política pública de moradia, né? Para todo mundo poder ter e pagar a sua casa, né? Dentro das possibilidades. Tem os movimentos de educação, né? Que vão lutar por melhorias na educação, que também são grandes e são formados de várias formas. Desse movimento, acho que eu tenho um exemplo para dar, assim, de um movimento pequeno. Como a gente pode se organizar para exercer a cidadania, né? Das várias formas, nesses grupos grandes, em grupos menores. Nos anos 80, início dos anos 80, eu morei em Cotia. E a Raposo Tavares é uma avenida, né? É uma rodoviária que atravessa a cidade. Então, tinha escolas na margem dessa rodovia. E tinha acidentes, né? Então, uma das comunidades, numa escola especificamente, né, que houve um acidente trágico, também isso motivou também mais a comunidade escolar se envolver e constituir um grupo grande, né, para exigir uma passarela, uma política pública, né? E aí, então, a comunidade escolar, quem é? Né? Os alunos, os pais de aluno, os professores, os funcionários, né? Os vizinhos, né? Todos se juntaram. Às vezes você começa organizando um abaixo-assinado, depois faz uma visita no palácio, uma visita na Assembleia Legislativa, que é a escola estadual. Enfim, essa luta também foi vitoriosa. A gente conseguiu a passarela. O governo era do Paulo Maluf, né? Então, vale a pena a gente se organizar da forma que a gente tiver, para alguma coisa que a gente tem que fazer no nosso bairro, conversar com os vizinhos, né? E ver como é que você encaminha a solução para aquele problema que você quer resolver, por exemplo, no seu bairro. Melhorar, né? Consertar. E isso vale a pena fazer, é uma forma de você ser cidadão, né? E de se organizar. Dilma, né, você falou aí ser cidadão. Aí eu já passo a pergunta para você. O que é ser cidadão? Então, para ser redundante, né, é exercer a cidadania, né? Mas é assim, a gente cidadão, é aquele que conhece os seus direitos e deveres e que luta por eles, né? Luta pelos direitos e cumpre os seus deveres, né? A gente tem vários deveres e tem vários direitos, está tudo na Constituição. E a gente é um cidadão é o que vive na cidadela também, tem várias definições, né, Guilherme? Mas eu vou por esta linha de exercer e cumprir direitos e deveres, né? Mas tem outras definições também para ser cidadão, algumas mais românticas, né? Essa é bem prática, a que eu estou levando aqui. E quero dizer que ser cidadão é necessário, é importante, é bonito, nos faz feliz, nos faz bem, se sentir bem, mas ele está sendo muito difícil, né? Nesses tempos que a gente está vivendo. Não sei se posso falar
desses tempos, Guilherme. A gente está vivendo tempos de ódio, né? Tempos, tanto no Brasil como no mundo, e aqui, terrivelmente, de um extremismo, né? De direita muito forte, impondo as suas vontades, né? Para o povo, né? Impondo seus planos, né? Suas políticas. Então, é o extremismo de direita, que a gente pode dizer que é muito parecido, ou é uma coisa chamada nazismo, fascismo, para quem quiser lembrar, é aquilo que teve na Primeira Guerra, quando Hitler achou que era melhor que todo mundo, né? E que aquele povo era melhor, e convenceu isso as pessoas, né? Que elas eram... E, enfim, criou aquela situação de desastre no mundo, de caos total, de extermínio dos diferentes, né? Que na época eram principalmente judeus, comunistas, homossexuais também, né? E ele cometeu a maior tragédia e crime da história, né? E a gente está muito, assim, isso é o extremismo, e é o que a gente está vivendo aqui, é coisa parecida, né? A gente está cuidando para não chegar lá, né? Para a gente garantir que não prevaleça essa cultura do ódio, né? Que não prevaleça a intolerância religiosa, né? O fundamentalismo religioso, que também está posto em dias de hoje, ele tira da gente, né? Não só tudo que é diferente, tudo que não é aquela religião, né? Que é fundamentalista, né? É errada, não serve, não presta, é do diabo, né? Tudo que é de Deus é aquilo lá, por amor, né? É uma coisa muito, muito ruim, e faz um trabalho que parece de convencimento muito forte nas pessoas, né? Que ficam com raiva de todo mundo que não é igual àquilo que eu acho que eu sou, né? Que eu gostaria de ser. Com frases feitas, como a gente sabe como eles conseguem, mesmo na mídia deles, tanto na mídia oficial que os protege, né? Na mídia, grande mídia, né? Que a gente fala, como entre eles também, que eles têm caminhos aí muito eficientes para divulgar essas ideias. Então, mais do que nunca, a gente precisa ser cidadão, ter consciência da nossa cidadania, do nosso papel, né? Para a gente exercer o nosso direito, buscar o nosso direito, lutar e exigir que todos diferentes tenham espaço, como nós queremos ter. Quem não é igual a mim também tem o direito de ter esse espaço, né? E os serviços que eu preciso, todo mundo tem direito. E nessa luta, a gente vai buscar a solidariedade, a ação de cidadania, a ação de solidariedade, porque eu penso que só isso, só o amor e a solidariedade é que nos fará de nós um povo forte para enfrentar essas dificuldades que a gente está enfrentando hoje e reconstruir a democracia, né? Que é um sonho da gente reconstruir sempre, onde todos possam ter seus direitos, buscar. Não vai ficar tudo uma maravilha, não, porque faltam coisas, né? Porque é difícil, mas a gente vai se respeitar e sendo cidadão. Eu penso que é isso, Guilherme. Não sei se eu respondi. Certo. E hoje as pessoas elas têm a noção de que são cidadãs, né? E como fazer com que as pessoas enxerguem isso? Aí é uma coisa bem difícil, né? E a gente tinha falado antes, né? De uma comunicação tão eficiente, né? Que esse fundamentalismo, que esse extremismo, né? Consegue desempenhar, que acaba fazendo a gente, eu acho que você, eu, né, queremos fazer o outro papel, né, de ser cidadão, não atinjamos tanto a sociedade, né? A gente vive aqui no Brasil essa história da sociedade dividida. Infelizmente, eu não gosto nem de falar nisso, mas é verdade. A gente teve uma votação muito apertada, né? E a tendência é que as coisas continuem assim. Está assim nos Estados Unidos, né? Muito difícil, foi muito apertado, e agora essa eleição lá também está apertada. E graças a Deus a gente ganhou no México, né? Uma mulher que não é negacionista, que é uma cientista e progressista, né? Mas a gente vive um momento difícil.
como conscientizar as pessoas de ser cidadão? Eu acho que, como militante que eu te falei que sou, né? Militante também do PT, que a gente continuar conversando com as pessoas, né? Isso no miudinho, né? E no grande, eu acho que é essa mídia que você faz esse papel, e tantos outros canais que a gente vê que são progressistas e de esquerda, né? Dizendo para as pessoas terem o discernimento, né? De não acreditar nessa, de não seguir essa linha tão chão, né? Que é tão rasteira, vamos dizer assim, né? Tão simples, porque é uma fala tão simples que eles falam para as pessoas, para convencê-las de deixarem de ser, né, cidadão, né? Para a pessoa deixar de exercer o seu papel, para assumir que ela, enfim, né, tem que esperar de um mito, de um messias, sei lá. Né? E a gente não pode esperar nada de ninguém, a gente tem que fazer a nossa parte. E é conversando com as pessoas, tentando conscientizar, formar e conversando isso como a gente está conversando aqui. Eu acho que é um papel, né? E que quem estiver nos ouvindo, pensar que é importante e é fácil ser cidadão. Não é fácil no sentido vulgar, mas é fácil também. É fácil porque é necessário, porque é bom, porque vai ser bom para a gente exercer a cidadania. Não se deixar enganar por ninguém que nos engane, né? Que venda nada fácil. Não tem nada dado, né? Tudo a gente tem que conquistar, né? A gente pode sim ajudar, como eu falei das ações de cidadania iniciais, que eram ações de solidariedade. Sim, a gente tem que ajudar. Mas o que a gente precisa mesmo de grande para todo mundo é uma luta, é uma conquista, né? É uma busca que a gente vai fazer exercendo a cidadania. Certo. E Dilma, né? Uma das coisas que sempre se debatem, né, com a cidadania é o papel que a educação cumpre, né? Qual que é para você, qual que seria esse papel? A educação, né? A gente falou vagamente de movimentos de educação, que são os movimentos que são reivindicatórios, tanto de trabalhadores como de comunidades e tal. Mas a educação é gravíssimo, né? Ela foi abandonada de um jeito, né? E eu já fiz os meus 70 anos, né, Miguel? Você é tão novo. Então, eu vivi uma educação um pouquinho melhor, né? Não que era perfeita, mas era um pouquinho melhor. Depois a gente teve, e eu vou falar, né, sem ser bairrista, mas na época que a gente teve os governos do PT, e a gente teve um ministro chamado Haddad, que foi ministro da Educação, e que criou, assim, milagrosamente, porque às vezes parece que ele faz milagre mesmo, como está fazendo na economia agora, né, tentando fazer, com muita batalha lá para conseguir, mas está tentando fazer, ele fez na educação um plano que tinha um projeto para uma construção de 22 anos. Porque educação você não resolve de um ano para o outro, né? Educação tem que ser um planejamento com tudo planejado e com tempo, né? É uma política de Estado, como a gente fala, uma política grande, né? Que ultrapassa os governos, né? Se você priorizar a educação. Aí depois vem um governo que desmontou tudo aquilo, desmontou tudo aquilo. Hoje, né, a gente tem na educação essa coisa de educação até religiosa voltando. Imagina, nós somos um Estado laico. Essa educação militar, colégio militar, que também não é a educação que a gente quer. A educação que a gente quer, ela é livre, ela é laica, né? E ela tem que ser construída pelos educadores, pela comunidade escolar, né, para fazer os seus projetos, como aquilo que foi feito, né, que agora a gente tem aí o ministro da Educação com muita dificuldade para retomar, para centralizar e para fazer, porque a destruição foi muito grande demais. E claro que a cidadania passa pela educação. Você está certíssimo, Guilherme. Né? Se a gente não tiver uma educação de verdade que forme alunos, né, que forme cidadãos, né? O aluno vai ser um cidadão, então tem que formar um cidadão, que ele aprenda na escola, né?
a ser cidadão também, aprende na sua casa, aprende na escola, vai aprender na vida, né? Mas na escola é um espaço de aprender cidadania, porque ele tem que respeitar o outro, ele tem que dividir isso. Muitas coisas que a gente fala de sociabilização, que a criança pequena aprende na escola, né, e que é importante, o aluno também, o aluno maior do fundamental, né, ele vai também aprender exercício até de respeitar os outros, né, de convivência em grupo, né, que também é muito importante, né, e fazer, enfim, conhecer, e o conhecimento que ele vai ter na escola. Agora, a nossa escola está precisando muito, né, de ser refeita, e eu sei e acredito que o ministro Camilo, né, está fazendo tudo o que pode, encontra dificuldade, encontra agora até nessa greve, né, dos educadores, nas casas que é mais da, eu não estou acompanhando bem, mas é mais das escolas de terceiro grau, né, os universitários, Servidores federais como um todo. Fazendo, né, nesse movimento até grevista, né, que é um momento que esse governo pode pôr em xeque, outro achava que não podia, então não fazia, teve que ser subjugado, né? Enfim. Mas é um momento também delicado, porque o governo pegou uma economia muito, muito, muito difícil, né? E eu acho que eu não quero entrar nesse campo, porque realmente não estou acompanhando de perto, mas eu acho muito, muito grave. Eu queria muito que os professores também fossem cidadãos, né? Todos, e também procurassem compreender esse movimento de reconstrução democrática que está extremamente delicado, porque a outra força, né, a força do ódio, né, que a gente pode falar, para não falar outra palavra pior, ela é muito poderosa, né? Ela tem muita inserção, e ela destrói tudo que a gente quer construir de cidadania. Então, não sei se algum professor que estiver ouvindo, que for ouvir, e com quem eu puder, eu falo, né? Na minha família tem muitos professores também. Eu também já fui professora, né? Fui no começo, lá em Cotia, naqueles tempos eu era professora, depois fui urbanista. E é isso, a educação é decisiva e ela precisa ser fortalecida, ser respeitada, o professor ser respeitado, a escola como instituição ser respeitada. Ah, se for escola militar vai ser respeitada. Para com isso, né? Não é verdade. A escola tem que ser respeitada, né? As instituições respeitadas, eu não sei se eu sou muito, né, um pouco, vamos dizer que eu não sou muito comunista nesses pontos, mas eu acho sim que a igreja que é correta, que faz o seu trabalho, né, que respeita o fiel, tem que ser respeitada, né? A escola respeitada, né? Todo, né? Todas as instituições respeitadas, o legislativo, o executivo, né? O judiciário, todos têm que ser respeitados para que a sociedade funcione organicamente, né? E que, enfim, que a gente consiga sair dessa situação de desrespeito que a extrema-direita impôs para nós, que somos cidadãos. Dilma, você tocou em dois assuntos interessantes que vai dar um certo debate legal aqui entre a gente, né? Um debate saudável, mas é bom sempre aí divergir um pouco. Eu particularmente tenho divergência, né, em relação à questão dos servidores aí que você colocou, né? Porque aí eu te pergunto, né, como reconstruir, né, algo sendo que os servidores federais, né, nesse ano receberam aí 0% de aumento? Eu te falei que não podia entrar tanto nessa discussão, que não estou aprofundada. Concordo com você, né? 0% de aumento é uma coisa horrível, né? Na prefeitura, nós estivemos por alguns anos recebendo 0,01 de aumento. E não é nada confortável, e é desrespeitoso, né? E é muito ruim, e nós brigamos tudo que pudemos para ter nosso salário corrigido. Nunca tivemos plenamente corrigido, mas, de certa forma, lutamos, né? Então, eu concordo com você. É impossível, não é digno, né? Você não ter a sua reposição salarial. Então, aí não há divergência, viu, Guilherme? O que eu me preocupo só,
assim, talvez exageradamente, ou muito cautelosamente, ou por muito amor e admiração que eu tenho ao presidente Lula, né? Na coragem, no caminho que ele fez até chegar aqui, né? Até chegar a ser presidente, né? Depois de 500 e tantos dias preso injustamente. Eu estive no Paraná, em Curitiba, algumas vezes, né? Falar bom dia, boa tarde, boa noite. Então, assim, até por essa admiração, por esse respeito, é que eu penso que talvez a conversa pudesse ser mais conversa, não tão assim, né? Tão brava como está ficando, né? Como está tendendo a ficar, propondo que alunos se manifestem contra, né? Tentando trazer aí de novo um 2013, né? Que foi horrível aquilo, né? A gente me pegou assim, infelizmente, eu sou obrigada a falar, né? Também não sou nenhuma teórica, nem tão sabida, só sou uma militante, mas me pegou de surpresa junho de 2013. Quando eu vi aquele movimento, eu estava trabalhando na General Jardim, aí no centro de São Paulo. E eu fiquei vendo aquilo, eu não podia imaginar. Então, estava acontecendo já, eu sabia que estava acontecendo, mas não sabia que tomaria aquela proporção. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. É isso que eu penso, Guilherme, né? Então, muito cuidado com as coisas que podem tomar caminhos que saiam do nosso controle, né? Eu acho que até aquele movimento começou com aquele pessoal do Catraca Livre, que não tinha noção de que por trás vinha um movimento de MBL, de coisas terríveis, né? E que entraram naquilo de gaiato, né? E depois foi aquele horror que foi, né? E a gente passou por isso aí, por esse desmonte, por essa destruição do país, né? Por conta daquilo. Então a gente tem que tomar cuidado. Eu penso, não sei se você me entende, se me fiz entender. Certo. E, Dilma, né, você falou aí do Camilo Santana e do Haddad, né? Outra questão acho que vai gerar um certo debate aqui, né? Eu particularmente acho que passou da hora, né? Eu gostaria de saber por quê que o ministro Camilo Santana não revoga de uma vez o novo ensino médio. Porque se a gente está falando aí de cidadania, né? O novo ensino médio não tem nada de cidadão. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão do arcabouço fiscal, né? Que é uma medida bastante complicada. Eu gostaria de saber, inclusive, qual é a sua opinião, né, sobre o arcabouço fiscal e sobre a questão por que o ministro Camilo Santana não revoga, né, o novo ensino médio. Bom, eu não sou apta para falar com precisão, né? Mas do ensino médio, a gente já sabe faz muito tempo que ele não serve para nada, né? Assim, não traz nenhum benefício para o aluno. E eu até vi essa política de estimular o aluno com uma poupança para ele ficar na escola, para ele não desistir da escola, porque a escola faz ele desistir, né? Ela não tem atrativos, não significa nada, e ele acaba desistindo. E aí eu vi essa política, eu estou falando para você, eu vi na imprensa, né? Eu vi da forma como a gente consegue ver por fora, não fui fundo, mas acho que é necessário, é importante que o aluno fique na escola, que consiga sair da escola com uma poupança, isso deve ser bom, acho que é uma política interessante, mas não é isso. O ensino médio precisa ser realmente outro ensino médio, né? Outra coisa, né? Outra coisa que funcione, né? Ele acaba não sendo nada, e a gente está vendo isso aí. Então, eu desculpe se eu não sei muito falar, né? Mas eu acho que é isso mesmo. O ensino médio, há muito tempo, uma expressão feia de falar, não serve para nada, né? Então, não faz o aluno ficar na escola, né? Com exceção, claro, tem sempre aqueles alunos que gostam muito de estudar, que gostam do professor, que ficam, que até aproveitam, sei lá, mas é uma minoria mesmo, é verdade, né? Ele não atrai, porque que objetivo você faz o ensino médio, né? Para entrar na faculdade, né? Para fazer o Enem, isso é pouco, né? Tem que ser mais, tem para você ter um aprendizado para sair um cidadão mais formado, né? Completo. Eu acho que tinha que ser. Então, eu não sei por que o Camilo não revoga. Agora, sei também, né? Eu acredito, né?
me permite essa ousadia, sei que não é fácil. Não é fácil, imagina a estrutura de todas as escolas, a gente pensa só no tamanho de São Paulo, né? Eu nunca pensei fora, mas né, dá para imaginar. A gente só imagina. Mas o tamanho que é, né, essa rede de escola, né, de estadual, que é onde tem o ensino médio. Tem alguns municipais também, mas é muito pouco. Então, é na rede estadual. É um tamanho imenso nas redes estaduais, né? E que ele, sendo ministro, né, ele seria para responder por todas. Imagina como é, imagina a diferença que é em cada estado. A gente tem a notícia, né, que parece que se comprova, que é um nível melhor, por exemplo, no Ceará. Sempre se divulgou isso, que o ensino médio lá, mesmo o ensino, é bastante bom, né? Tem um dos melhores níveis do Brasil. Então, ele é diferente. Então, você imagina, então tem lá, tem outro lugar, tem no Acre, cada lugar é uma realidade. Imagina como é difícil. Mas eu sei que ele tem que fazer. E eu sei que deve ter educador lá no Ministério pensando uma saída para isso. Sei que esse governo está dificílimo, né? Mas eu acredito que tenha educadores capazes pensando nessa saída de fazer essa transformação necessária, né, na educação. Agora, ela não vai acontecer de um dia para o outro, né, Guilherme? Não é assim também, acabo, revogo o ensino médio, não sei o que lá, e vai ficar tudo bem. Não, né? Por exemplo, esse plano do Haddad, que eu acompanhei um pouco, né? Meu marido também é da educação, eu me afastei já lá nos anos 80, não trabalhei mais na educação, mas eu acompanhei um pouco. Era um plano para ter retorno em 20 anos, né? Porque é assim que é. Não é simples, não é simples, né? Para ter o retorno que se esperava. Claro, vai tendo melhorias a cada ano, eu quero acreditar, mas não. Então, educação não é uma coisa simples, que se resolve com uma canetada, né? É diferente em cada estado, em cada município, né? E muitas lutas aí, né? Muitas discussões aí dentro, né? Também, muita luta interna. E o arcabouço fiscal? Ai, do arcabouço fiscal falo menos ainda, né? Só posso dizer que aprovo, né? No que eu acompanho mais, Guilherme, eu acompanho quem passa a informação. Acompanhei muitas vezes o próprio Haddad falando, acompanho o Nassif, e todo mundo tem, que também acho que fala muito bem a respeito, né? E as pessoas têm, claro, os prós e os contras, né? Tem pessoas mais à esquerda que acham que isso tem que ser repensado, né? E eu certamente. Opa, desculpa. Abri aqui no celular. Eu estava dizendo que tem posições diferentes, né, com relação à política que o Haddad está milagrosamente, né, tentando levar, porque ele tem que ceder, que, nossa, não me conformo, às vezes me dá vontade de ser mais brava e de falar, né, vamos explicar o que nós vamos fazer aqui, porque a gente ideologicamente pensa assim e pronto, e vê o que acontece. Às vezes eu penso que essa seria uma solução, não sei o que você acha. Mas eu quero acreditar que ele está no caminho certo, né? Pelo caminho que é possível, né, fazer a economia não degringolar de vez, porque estava péssima, né? Então, eu não tenho muito o que falar, a minha fala seria baseada em alguma coisa que eu escutei do próprio Haddad ou do Nassif, mas eu não falaria com propriedade. Então, eu quero acreditar que ele está buscando o caminho certo, quero acreditar que é muito, 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 muito difícil, e pensar, o maior erro de cidadão que a gente cometeu, né? A gente como um todo, né? Foi a gente conseguir a proeza, a coragem de eleger o Lula, né? E eleger este Congresso, né? Que pensa diferente do que a gente, né? Do que a política que o Lula ia levar. Né? Vai levar, quer levar. Esse Congresso, na sua maioria absoluta, pensa diferente. Tão diferente que está se achando poderoso até para tentar implantar aí um arremedo de parlamentarismo, né? Sendo maior que os outros poderes. É uma coisa muito ruim. Então, assim, como cidadão, então faço essa reflexão aqui, não sei se você me ajuda nela.
a gente pensar, quando eu voto num executivo, né, ele vai precisar de um parlamento que lhe dê sustentação. E só faz sentido eu votar num parlamentar, né, num legislativo, né, num deputado, num vereador, que seja na mesma linha do executivo que eu elegi, né? No caso do Lula. E não aconteceu assim. Né? Muitas pessoas votaram no Lula porque não aguentavam mais as coisas horríveis aí que estavam aí, mas vou votar no cara que é conhecido da minha vizinha, né? Como minha mãe dizia, primo da minha lavadeira, né? Sabe que não faz sentido, né? A gente tem que saber muito bem quem é o deputado, quem é o vereador que a gente está votando, né? Se ele está junto, né, com o executivo que eu estou votando, com o presidente, com o governo, com o prefeito que eu estou votando, né? E isso é um exercício que a gente já pode ir pensando desde já e divulgar isso sempre. Gente, é importantíssimo. Votar certo é votar numa chapa, né, que se afine e não que se choque. Maravilha, então vamos aí para as tuas últimas perguntas, né, Dilma? E a primeira pergunta que eu faço para você, você falou aí, né, da onde, né, dessa onda aí da extrema direita e tudo mais. Para você, por que que chegamos a este ponto, né? Primeira pergunta. E eu não sei, eu imagino que você deva conhecer mais do que eu, né? E me corrija se eu estiver falando alguma bobagem, né? O Paul Singer, ele falava aí que o governo Lula criou consumidor e não criou cidadãos aí nos 2 primeiros mandatos. Você compartilha com essa análise ou não, né? Você acha que isso foi responsável aí pelo crescimento aí da extrema direita? Concordo com Paul Singer, sim, né? Me lembro que trabalhei com textos dele, né? Que é recessão, o que é inflação, né? Na, no segundo grau, quando o segundo grau era um pouquinho diferente, lá em Cotia. E gosto muito da abordagem dele, né? E é verdade, sim, né? Que quando o Lula chegou no poder, tinha 1.000 coisas para fazer, tinha fome, né? E ele tinha o objetivo, como tem agora, né? O objetivo de acabar com a fome. Brilhante, isso é maravilhoso, né? E ele fez isso, né? E o pior, muito maravilhoso como ele fez, né? Nas suas gestões, né? Chegou-se a eliminar a fome extrema, né? A pobreza extrema. Então foi muito bom. Mas faltou, acho que quando o Paul Singer fala isso, né? Transformou em consumidor e não em cidadão, que faltou a formação. Essa formação, ela é responsabilidade, formação do cidadão, né? Consciente, ela é responsabilidade de várias instituições, né? Da escola, da família, da igreja, né? Dos partidos políticos, até da imprensa. A imprensa não precisa formar ninguém, mas ela também não pode ficar mentindo demais, né? Como ela fez todos esses tempos, desde o surgimento do PT, que a imprensa, e a gente vê hoje umas coisas berrantes mesmo, trabalha contra. A gente vê termos aí que foram criados, né? Horríveis aí, que todo mundo falava, para destruir a ideia de um partido dos trabalhadores, né? Que era um partido que eu sei, sou desde a sua fundação, criado para formar cidadão. A gente se reunia nos DZs, né, toda semana, conversando sobre conjuntura, assistindo um filme, discutindo, aprendendo a realidade, a entender a realidade, que é uma forma de se tornar cidadão. Então a gente fazia isso. Então é obrigação também dos partidos políticos e também de todas as outras instituições de formar o cidadão, quer dizer, de não lhe mentir, de não lhe mentir. E a imprensa brasileira mentiu de uma forma severa, de uma forma criminosa, né? Querendo destruir desde sempre esse partido. Então não foi em 2013, como eu falei, que até eu fiquei assustada com tudo aquilo que eu vi em junho de 2013, e eu sabia que já vinha desde sempre, a destruição. Vamos destruir essa imagem, vamos destruir a imagem de que é possível o cidadão se organizar e lutar por seus direitos. Era isso que queria destruir. A ideia da destruição da esquerda é essa,
a destruição, a destruir o cidadão, né? E isso vinha há muito tempo atrás, não apareceu só em 2013. Eu acho que sempre veio. E a gente tem aí não sei se você conhece o vereador de São Paulo, aquele Holiday, né, um menino que veio de uma formação assim, completamente formado mesmo para destruir a cidadania, né? Para inviabilizar a política séria, a política verdadeira, né? A política que discute a realidade. É uma fantasia o que ele vive. E isso foi formado. E essas pessoas foram formadas, né, por grupos que a gente conhece, sabe quem são os donos do capital, né? A gente sabe até os nomes, né? Então foram construindo até jovens para fazer esse papel que hoje estão na política, né? Tabata Amaral, Holiday, Kim, né? Que foram formados já, e são mais recentes. Mas antes disso já vinha essa campanha de destruição de qualquer ideia que fosse pensando no cidadão, no homem, no ser humano completo, inteiro, para exercer a sua cidadania. Tá claro? Eu não sei nem o que falei. Não. Tá. Então vamos ir para a última pergunta. Na verdade, eu ia fazer uma, mas eu acho que eu vou acabar fazendo outra, né? Você falou aí da questão da cidadania, né? E você falou que era fundadora do PT, né, desde a sua origem. O PT, né, na origem, não tinha o termo cidadania como princípio, né? Tinha o termo, né, de classe, né? Depois dos anos 90, o PT foi aí né, substituindo o termo de classe com o termo cidadania. A pergunta que eu faço é: por que essa substituição? E existe alguma contraposição entre enxergar algo numa perspectiva cidadã e enxergar algo numa perspectiva de classe para você? Deixa eu pensar nessa resposta. Primeiro, assim, eu já fui dirigente até do PT, lá na minha cidade, fiz parte, né, do diretório, mas há mais de 30 anos que não faço, eu sou só militante. E o PT tem várias linhas, vários pensamentos, né, e tal. Agora, por que você me fala classe e depois ele abandonou classe e ficou o que você disse? Cidadão. Cidadão, tá. A luta de classe, né, é nela que eu acredito ainda. Né? Então, eu não sou essa tão com cara de liberal que talvez tenha passado. Não, eu acredito que a luta de classe. Tudo bem. A luta de classe é o que nos move, né? Porque nós somos quem trabalha, quem oferece o seu trabalho para quem tem um capital, né? E ponto final. E isso não muda. Na minha opinião, isso não muda, né? Agora, eu não sei por que houve essa mudança, se ela é tão clara como você diz, porque eu ainda falo em luta de classe, né? Com os meus pares, no meu núcleo, né? Onde posso, eu falo que a luta de classe é o que nos move. Tem outras lutas, tantas outras, como a gente falou aqui, né, nessas ações, e também as lutas identitárias, e outras tantas, né? Mas a luta de classe é a que nos reúne a todos, né? Porque a gente vai lutar contra o capital. E quem é o capital? Né? Quem é o dono do capital? É esse que manipula até essa imprensa que pensa que é bacana. Essa Globo, essa Band, essa UOL, essa tudo, né? É o capital que manipula elas também, né? E manipula todo mundo, porque ele é o poder, né? E todo mundo. Então se a gente todos nós, inclusive a imprensa, entendesse de que lado ela está nessa luta e que essa luta existe, né? Pô, era mamão com açúcar, né, Guilherme? Mas não é. As pessoas não querem entender assim. Mas eu entendo isso, que a luta de classe é o que nos move, é o que tem que continuar nos movendo. Por que essa nomenclatura mudou? Eu vou ousar pensar, Guilherme. Será que é porque de tanto o pessoal massacrar, quebrar, tentar destruir o PT de todas as formas, e o PT foi parcialmente muito prejudicado, ficou muito quebrado. A gente perdeu espaços, a gente não tinha. Todo bairro tinha um espaço para funcionar, o seu diretório zonal, né? O seu diretório municipal, tudo. A gente perdeu. A gente está tentando reconstruir, mas a gente perdeu. Passou a funcionar na garagem de uma companheira, depois passou.
E a gente, né? Então, houve mesmo essa luta deles foi muito, muito forte, muito brava, foi uma guerra muito difícil que exerceram contra nós, né? E aí punha que falar em luta de classe é uma coisa cafona, é uma coisa careta, é uma coisa não sei o que lá, né? Eu acho que impunha, então vamos falar em cidadania. Né? Não sei se isso teve a ver com esse massacre, né, que o PT sofreu. Eu não falo pelo PT, estou falando por mim, tá? Eu sou só uma militante. Mas eu acredito na luta de classe, eu acho que ela nos move, que ela nos identifica, a mim e a você, Guilherme, né? A mim é meu vizinho, que também não sabe, né? Mas nós estamos identificados por nossa condição de classe, né? Nós não somos donos do capital. Certo. E agora, eu falei que eu ia fazer a última pergunta, né? Mas para a gente encerrar de vez, né? Você coloca aí da questão, né, do amor, né? E eu vejo muitos setores aí da esquerda usando esse termo, né? Tipo, que a solução é o amor. O que que significa isso na prática, né? O que que significa esse amor dentro da política? Tá. Eu sei que tem um lado que critica também, né? Eles estão vindo na porrada com a gente, vamos na porrada também, né? Eu às vezes ouço. Eu particularmente sou dessa linha. E eu também acho, né? E também escutei outro dia, não sei quem falando, assim, não sei quem, né? Alguém muito uma história falando, né? O capitalismo não entende outra linguagem que não seja a força, né? Então não adianta a gente querer conversar com o capital. Mas aí eu não acho que não adianta mesmo. Por isso que eu acredito na luta de classe. Mas quando eu falo na solidariedade e no amor, e o Lula fala muito nisso, né? E aí o pessoal usa isso de forma pejorativa, mas não é justo. Eu acredito sim que o amor modifica as coisas. Eu acredito, né? Na minha vida, eu estou falando por mim, né? Por mim e pelas pessoas que eu conheço. O amor é uma força do bem. É uma força do bem que é transformadora, né? E você sabe, né, a quem você ama, né, sei lá, seu filho, sua namorada, uma força muito transformadora dentro de você, né? E esse amor, vamos extrapolar, não é só meu namorado, meu marido, meu filho, minha neta, né? Vamos extrapolar esse amor, um amor um pelo outro, né? O amor, enfim, mais do que um pelo outro até, o amor pela natureza, né? Se a gente amar a natureza, a gente não destrói a natureza. Então a gente precisa conhecer, saber o que é, o que é responsável pela mudança climática, isso é formação, e depois, então, a gente vai amar tanto essa natureza, porque a gente conhece, e a gente ama, e a gente transforma, e a gente não deixa destruir. Né? Estou falando isso no aspecto da natureza. Então, isso precisa de amor. Precisa de amor. O amor é um sentimento muito forte e transformador, eu acho. A solidariedade é aquilo que você fala, como você vai poder fazer para alguém, para outra pessoa, aquilo que ela está precisando, que naquelas ações que a gente falou aqui no começo, né? Também é uma coisa muito bonita. E também fazer para o meu vizinho, né? Para quem está na rua, para quem eu conheço, para o meu concidadão, né? Alguma coisa que a gente precise junto, né? Solidariedade. Que a gente precisa construir junto, a gente precisa resolver alguma coisa junto para essa cidade. Essa cidade que eu moro tem 13 mil habitantes só, mas na verdade meu pé está mais lá em São Paulo do que aqui. Mas a gente tem umas coisas para fazer aqui e a gente precisa fazer junto. E como a gente vai fazer junto? Se a gente se amar, se respeitar e conseguir exercer junto a cidadania. Então, acho que cidadania combina com solidariedade e amor, por isso, é uma ação conjunta. E para fazer algo junto, né, precisa amar. Não amar porque eu amo o meu igual, eu amo aquele que é igual a mim, eu amo aquela que é bonita, aquele homem que é bonito. Não, amar o outro, amar a natureza, né? Amar enfim, amar essa situação que a gente vai junto buscar solução. Então, acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui a entrevista aqui do Mesa de Debates, agradecendo a Dilma Lessa aí pelo bom papo, né, que tivemos, né? Sempre é bom trazer, né, visões, né, divergentes, né? Isso mostra aí como que a esquerda é muito, né, muito diversa, né? Existe bastante diversidade, né? E acho que o canal expressa bastante isso. Agradecendo aqui a Dilma e passando a bola aí para ela novamente fazer suas considerações finais.
Guilherme, eu que agradeço. Um privilégio muito grande ter conhecido você naquele 1º de maio, né? Que foi uma empatia, foi amor também, né? Que eu senti, imagino que você tenha sentido também, e a gente ter conversado um pouquinho e ter tido essa oportunidade. Gostei demais de estar com você, da conversa, né? Não sou nada, nem no partido, nem nada, então me senti muito honrada com o convite e que bom. Mas para a gente lembrar, eu acho que qualquer divergência que ainda exista aí, que você falou em divergência, eu não queria nem falar essa palavra, mas que a gente possa junto fazer a conscientização do nosso próximo, né? Do nosso irmão, buscar para formar a conscientização de que existe luta de classe, que nós estamos de um lado e que nós precisamos nos encontrar, nos amar, nos solidarizar, a palavra não vai sair, para a gente construir uma sociedade melhor, para a gente redemocratizar este país. Não vai ser fácil, precisamos de estar junto, com amor, com luta, com coragem e sem anistia, sem anistia. Acho que eu estou com você aí. Aí sim. Lugar do Bolsonaro na cadeia. Então, vamos lá. Então, mais uma vez aqui agradecendo a Dilma, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. E lembrando sempre que para se inscrever aí no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente esse vídeo e outros vídeos aí que o canal produz, seja entrevistas, matérias, programas. E quem puder, segue a gente nas redes sociais. Nós estamos tanto no YouTube, né, onde que você está assistindo, mas também no Facebook, Instagram, TikTok e no Quai. E quem puder, colabore aqui com o nosso Pix 385 007 028 00 CPF. Lembrando que nós somos uma mídia independente, não recebemos aí dinheiro nem do Estado, nem do capital privado e nem queremos, né? E, né, quem puder fazer uma contribuição aí para a gente crescer e se expandir, né, será muito bem-vindo. Então é isso aí, programação ainda continua. Forte abraço e fui!